de Maravilhas no Ar, olá para você de casa, muito obrigada desde já pela sua companhia. Hoje eu estou muito feliz, gente. A gente veio entrevistar uma cantora muito querida que eu tenho certeza que vai edificar muito a sua vida hoje. É a Daniela Araújo. Tudo bom, Dani? Tudo bem, prazer receber vocês aqui. Muito obrigada, viu, por nos receber. Ela abriu as portas aqui do estúdio Nova Geração. Viemos conhecer, fizemos uma bagunça aqui. Mas aqui sempre tem bagunça, barulho, né? Não, mas somos muito bem recebidos. Está sendo uma bênção desde já, viu? Conhecer a sua equipe e principalmente você, para contar para o pessoal de casa um pouquinho, né, das maravilhas da sua vida. Amém? Amém. Amém. Então vamos lá, Dani. Queria começar contando para o pessoal de casa. Como que você conheceu a Jesus? Como foi esse encontro mais especial, Sim, né? Eu venho de uma família evangélica, né? Então, de berço. Meus avós já eram evangélicos. Minha mãe cresceu na igreja, Assembleia de Deus. Tá. O meu pai também. Não, o meu pai, ele se converteu na juventude dele. Ele tinha uns 18 anos, aí ele conheceu a palavra de Deus. E, enfim, logo entrou para o Ministério da Música, né? Começou a gravar CD, logo discos, né? Naquela época. E aí eles se conheceram, eles já cantavam. Tá. E quando eles se casaram, eles se juntaram aos ministérios e isso acabou influenciando na minha vida e na vida dos meus irmãos, né? Sim. Pais que vivem da obra, que vivem cantando, que vivem na estrada. Então, a gente teve também o apoio da minha avó, que faleceu esse ano, inclusive, que criou a gente enquanto eles estavam na obra o tempo todo, né? Então, eu tive um privilégio muito grande, né? De crescer num lar cristão, e não apenas cristão, mas assim, de ter visto tão de perto, né? Meus pais na atividade. Fazendo mesmo a obra de Deus, e me dando exemplo. A gente ficava morrendo de vontade de cantar quando eles iam cantar. Ai, que bacana isso. E aí, por causa disso, a gente começou a gravar CDs muito cedo, né? Discos. Participando com eles, Participando Dani? com eles, né? Nos CDs deles. Jorge Araújo e Ana Paula. E também eles acabaram fazendo um grupo infantil chamado Turma do Barulho. Menina, já cantamos bastante no Show da Fé com a Turma do Barulho. Que né? legal. Tem história a Turma do Barulho com o Show da Fé. Sim, com certeza. Tempos bons. Mas a gente gravou 12 discos juntos já. Que bacana. E, então a estrada é longa, né? Então eu cresci num lar, graças a Deus, muito abençoado de música, de amor, de perdão, Amém. de compaixão. Eu tava até conversando esses dias com meus familiares. Na verdade, eu falei sobre isso com várias pessoas, porque isso é uma coisa que me chamou a atenção nesses últimos dias, né? Que qual que é a diferença de uma pessoa que cresce mesmo ouvindo a palavra de Deus para uma pessoa que não tem esse privilégio, que não tem esse acesso. A gente acaba ficando mais mole no coração, a gente acaba que realmente perdoando com mais facilidade, tendo mais temor, tendo mais misericórdia das pessoas. É verdade. Então eu fico muito feliz por ter tido esse privilégio mesmo, de estar nessa família tão abençoada. E ter mesmo o caráter de Cristo formado em você desde os primeiros passos. É difícil, né, gente? Porque a gente é ser humano. Mas é uma diferença que eu vejo que é primordial na vida de qualquer ser humano. A gente ter essa noção de misericórdia, de amor, de perdão. Isso muda todo o caráter de uma pessoa. É verdade. Entendeu? Mas nunca é tarde, né? Pra gente ter acesso a esse amor, a esse perdão, a esse sentimento que envolve a gente. A gente só precisa se entregar, né? É verdade. Graças a Deus. Amém. E embora o seu caráter, o seu contato com a igreja e com Deus desde pequenininha, houve algum chamado, algum momento específico de um chamado pra música? Com certeza, né? A gente... Não é a primeira vez que vocês vão ouvir que quando a gente nasce, ou enfim, as pessoas começam a já falar desde criança que você vai cantar, que você vai ser ministra, missionária, às vezes a gente quer fugir, né? Então não é a primeira vez, porque é muito difícil. Diferentemente de uma vida artística secularizada, a vida de um missionário, de um ministro de louvor, por mais próspero que ele seja na carreira, é muito diferente, entende? Porque a noção é outra, não é uma carreira artística, é um ministério. E você se sujeita a coisas que muitas vezes artistas nunca se sujeitariam. É verdade. E isso, é uma vida pela fé, e né? isso é um privilégio, tá? Eu não tô falando assim, porque a gente não sofre, é um lamento, né? Não, tá.
é um privilégio muito grande, Sim, né? Porque imagina. a gente não tá trabalhando pra nossa vaidade, pra ter coisas ou pra apenas levar uma alegria passageira para as pessoas, Sim, né? A sim. gente tá realmente se enriquecendo para poder passar aquela riqueza para as pessoas. Amém. Então, o momento assim que eu percebi que era esse privilégio muito grande fazer a obra de Deus, foi quando eu percebi que eu realmente tinha um ministério de composição. Ai, que bacana. E aí isso me fez perceber que eu não podia guardar aquilo pra mim. Era errado, né? Aí muitas pessoas falavam pra mim, olha, os talentos, você não pode enterrar. Que se você colocar pra fora, Deus multiplica. E menina, foi exatamente isso que aconteceu. Deus, ele começou a trabalhar na minha vida assim, aos pouquinhos, sabe? Tem gente que é assim, né? Que não vai de uma vez, aos pouquinhos. E quando eu vi, eu já estava envolvida, já estava com o meu CD quase pronto. O Léo me ajudou muito a me assumir, sabe? Sim. Ministerialmente, eu tinha muito medo de cantar minhas músicas. Então, ele foi uma pessoa que, não, você tem que colocar isso pra fora. E foi assim, aí a gente começou a colocar pra fora. E Deus começou a multiplicar. E hoje eu tô totalmente envolvida. Eu não consigo ver a minha vida de outra forma, é a né? sua vida, é né? a minha vida. Não é só uma carreira. Exatamente, é cantando, é produzindo outros cantores, né? Fazendo música. Agora eu tô com um projeto mensal de uma música por mês, muito legal. Sim, um desafio, sabendo. menina, mas é assim, gente, se você tem um ministério, você coloca pra fora, desenvolve, porque se a gente não coloca pra fora, só quem perde somos nós, entendeu? É verdade. Então eu lamento muito pelo tempo que eu perdi. Eu perdi muito tempo com medo da vida. Então você que tá me ouvindo aí, que você tem um caminho pela frente aberto pra você. Amém. Não feche seu caminho. Não seja você o empecilho da sua vida. Porque eu, infelizmente, eu fiquei muito tempo. Ah, mas qual que foi o seu prejuízo? Tempo perdido. Tempo perdido, gente, você não recupera. A juventude, a vitalidade, ela vai indo embora. Então, eu fico triste que eu tinha tanta energia pra gastar com o Senhor e eu não gastei. Mas ainda vou gastar, né? Sim, sempre é tempo, né? Não, tem bastante ainda, gente. É verdade. Não se enganem. Mas é isso, nunca percam tempo, sabe? Por medo. O medo, ele às vezes acaba que impedindo a nossa vida de caminhar. E eu não falo no geral, às vezes o medo ele tá te afetando numa área da sua vida em específico. Então, se liberte, confie mesmo em Deus, porque a gente precisa entender que ser crente é isso, né? A gente confiar em Deus, a gente entender verdade. que tá tudo nas mãos dele. É verdade, colocar isso em prática, a palavra de Dani Araújo pro seu coração, hein? Amém, Dani, amém. Tem alguma composição especial, assim, que tenha te marcado mais? Acredito que todas sejam especiais, É que né? cada música tem uma história, né? Então... Essa que ela contou pra gente do projeto mensal, Júlio, eu ainda não escutei. Que saiu. Júlio? Não, na verdade, assim, eu entrei nesse projeto, né? E a gente nunca sabe, galera, o tamanho do desafio que é, né? Então, eu, na minha inocência, falei, Jorginho, vamos fazer uma música mensal, é facinho. A gente compõe, faz e as pessoas sugerem temas pra gente, a gente vai conseguir e tal. Menina, já estamos em julho, né? Então, estamos nesse desafio desde fevereiro. Começamos em fevereiro. Em janeiro eu tava de férias, aí tive a ideia em fevereiro. Vai ser janeiro de 2016. Na verdade, eu tenho já a música de janeiro, porque eu fiz uma música em janeiro, e aí ela vai ser bônus. Dezembro e janeiro vai ser bônus. Que legal. Gente, que ideia. Aí... Não, muito criativa, né? Coisa de doido. Aí, nesse mês, eu tava... Enfim, tem sempre aquele mês, né, que você já tá estafado. Acho que é julho, né? Férias, não sei. E eu tava muito pensando em outras coisas. E a música não vinha, gente. Não vinha a música. E eu lembro que quando a gente escreveu... quando eu abri votação pro mês de julho, eu já tinha escrito algumas coisinhas e tal, mas não tava satisfeita. Aí, enfim, já tava fazendo a base, tudo, e eu naquela agonia, ai meu Deus, mas eu não tô satisfeita, eu escrevi, mas não foi aquela emoção, sabe, que eu senti, porque você quer sentir aquela conexão, né, com Deus. A inspiração mesmo. A inspiração, você quer sentir aquela conexão. E eu não tava sentindo, eu tava sentindo que eu tava escrevendo, que Deus, enfim, Deus dá o dom pra você, você consegue escrever. Mas não tava aquela coisa, sabe, enfim... Aí eu cheguei, no dia 29 eu fui pra casa e comecei a pensar no tema. E o tema era Esperar em Deus, que a galera escolheu desse mês. E de repente veio uma inspiração pra mim na hora, assim, eu comecei a pensar e compor. Você que perguntou, né, de experiências de composição. Compor é uma coisa muito louca, porque ao mesmo tempo que precisa de regras,
não tem regras, porque realmente é um sentimento que precisa vir, é uma inspiração que você precisa ter. Você precisa pensar muito no assunto, você tem que ter técnicas. É uma coisa louca. Sim, entendeu? Então Deus mesmo tem que querer realmente falar com você através da composição. E eu tenho certeza que Deus, ele usa, né, as pessoas quando elas se disponibilizam. E eu tava ali disposta a ser usada para falar alguma coisa. Então você que é compositor, inclusive eu vou falar, esse é o segredo. Tanta gente pergunta para mim, Dani, como você faz para você compor todo mês, todo dia, não sei o quê. Gente, tem que abrir o coração e a gente tem que pensar muito, tem que ler muito a palavra de Deus, porque o Espírito Santo de Deus, ele usa a gente na medida do nosso conhecimento também, né? Então a gente tem que conhecer a palavra. E aí tem que deixar o resto nas mãos de Deus. Resumindo a história, dia 29, Deus me deu uma letra. Dia 30, a gente terminou a música, gravamos tudo. E dia 31, a música foi lançada. Último dia, 45 do segundo tempo. Então é assim, entendeu? Mas eu tenho muitas histórias. A Sublime mesmo, que muitas pessoas às vezes nem sabem que fui eu que escrevi. A Sublime eu lembro que eu tava na Marginal Tietê. Eu tava voltando da casa de um amigo meu e eu tava muito triste. Eu tava pensando em várias coisas. Eu tava, sabe aquele anseio que a gente tem do céu às vezes? Sim. Não tristeza de depressão, tipo assim, tô triste com isso, com aquilo. Mas não, é o meu lugar, eu quero isso, quando você se sente assim, esse aqui não é o meu lugar. Eu não tô encaixadinha aqui no mundo, eu sei que é aqui no meu lugar. E eu lembro que eu tive que parar o carro. Hoje eu encontrei esse caderno. Inclusive, Suelen, eu encontrei esse caderno do rascunho do Sublime, que tava numa sacola lá, peguei e vi lá o Sublime. Ai, que demais. E tem música que não tem nem rascunho, que sai assim, sabe? Então, olha, compor é uma dádiva de Deus mesmo. É muito bom você sentir essa conexão, sabe? Com Deus, muito bom mesmo. E colocar em palavras, você tocou num assunto tão importante que o nosso mercado gospel, eu acho que entra muito em conflito, questão da palavra de Deus. Sim. Né? Quando a música canta a palavra de Deus, a gente sente a diferença, a gente sente a presença do Senhor, né? A gente tem que orar para que as pessoas queiram ouvir a palavra de Deus, né? Porque muitas vezes não é o que vende, né? Entendeu? Então a dificuldade é essa. O artista cristão, ele tem muitos desafios, né? E um dos desafios é quebrar esse preconceito, porque muitos evangélicos ainda têm aquele receio de falar que é artista ou que é um produto. E, de certa forma, é um mercado, né? Então, a gente precisa ter aquele equilíbrio de fazer algo que alcance as pessoas como música, como realmente algo popular, que alcance no sentido musical mesmo da palavra. Sim. E com a palavra de Deus. Tocada, né? É muito difícil. Vocês orem pelos ministros do Brasil, porque a gente precisa ser artista missionário. E é um desafio, né? Porque a gente quer fazer algo bonito, a gente quer fazer algo que alcance as pessoas mesmo, que as pessoas gostem, que caia na boca do povo, né? Que a galera cante mesmo, mas que edifique. Exatamente. Que edifique. Exatamente, que transforme mesmo corações, né? Bem, eu não vou abrir mão desse ministério. Eu tava até pensando que às vezes dá uma vontade de parar, sabe? Porque é muita... Não vou parar, não estou com vontade de parar. Mas todo o artista, às vezes, pensa, poxa, quando que eu vou parar? Quando que eu vou... Porque é muito cansativa essa vida. É uma vida que, por mais que a gente tenha privilégios, né? Um privilégio de poder ter um microfone para falar, é um privilégio muito grande. Sim. E de ter o privilégio de viver disso, né? Isso é uma bênção. Que você gosta, fazer o que você gosta. Foi chamado pra fazer. Mas é cansativo. É muito cansativo, gente. Você pegar a estrada toda semana, você abrir mão de você ficar com a sua família, você não tem amigos, de certa forma. Olha que engraçado. Vou contar uma coisa engraçada. Nesse sábado agora, eu tive uma folga. E geralmente os meus amigos, eles já estão acostumados de que sábado eu estou tocando. No meu WhatsApp, ninguém chamou no meu WhatsApp. Pra fazer nada. Nada. Não acredito. Sábado foi a minha folga, assim, obrigatória. Por quê? Sim. Porque a gente tem essa dificuldade. Porque geralmente as pessoas trabalham de dia de semana. Sim. E de final de semana elas estão saindo. Já a gente não. É mais ao contrário, né? Sim, então a gente tem vários desafios. É a vida social, é a família, que às vezes a gente perde aniversário, a gente não vai. Entendeu? Então, realmente, é muito bom quando o cristão consegue humanizar o artista. Que aí a gente se sente mais perto, né?
que a gente é ser humano também, que a gente é igual a qualquer pessoa. E também, Dani, você já sentiu isso? Também enfrenta problemas. Sim. E às vezes ali no altar você tem que trazer uma palavra de esperança, de fé, com o seu coração às vezes amargurado ou triste, enfim, alguma coisinha ali, dificuldade. Sim, que você tem que acabar superando. Sim, não. E ser instrumento na mão de Deus. Isso é uma responsabilidade muito grande, muito né? grande, muito grande. Porque nem sempre a gente tá bem. Lógico. Nem sempre todo mundo tem problema na vida, todo mundo tem desafios na vida. Só que quando a gente se disponibiliza, menina, pra Deus usar, você esquece tudo. Você sai de lá edificado. Porque quando o Espírito Santo vem falar através de você, ele fala pra você primeiramente. Quantas vezes eu tô na igreja ministrando e tô me ouvindo falar e tipo, é tudo pra mim. Pra você mesma. É tudo pra mim, entendeu? Então a gente a gente tem que deixar Deus agir. Deixar Deus agir e ter muito ânimo, muita força de vontade pra poder viver essa vida mesmo, que é uma vida de desafios, né? Mas uma vida muito prazerosa, que servir a Deus é muito bom. E é prazeroso também porque chegam testemunhos até vocês, Muitos Dani? testemunhos. Conta algum pra gente de alguém que ouviu, de repente, que te encontrou, Dani, que bênção que foi na minha vida. Eu li uma cartinha esses dias, que às vezes o Léo vai pra alguns lugares que eu não vou, e aí ele me trouxe umas cartinhas, uns presentes, e nessa cartinha tinha a história de uma mocinha que conheceu a minha música através do Léo, e eles foram em vários shows, aí ele me contou, eu e minha irmã, aí no final da carta ele falou que a irmãzinha dele faleceu, tinha falecido de câncer, mas que no momento drástico dela, ela ouvia muitas minhas músicas, a Sublime, aí ele testemunhou Dimensão da Luz, que faz parte da vida dela. Que bênção, realmente edificou aquele momento. Tem pessoas que chegam a mim e falam que isso as pessoas falam muito e me consola, gente, me consola de verdade. Quando vocês falam isso, me consola porque eu percebo que as minhas dores, minhas angústias não são só pra mim. Falam que eu descrevo elas. Você me descreve nas músicas. Parece que eu que tô vivendo aquilo. Então, muito obrigada pelo consolo, porque realmente eu tento ser a mais verdadeira possível. Por causa daquilo que eu falei, da gente humanizar as pessoas mesmo, a gente parar de ver as pessoas como coisa ou como um objeto, né? As pessoas são pessoas e ser humano sofre, o ser humano é de carne e osso. Então eu acho que é por isso que elas sentem tanto, porque é difícil, ainda mais no meio gospel, a galera, né? Abrir o coração mesmo, falar, entendeu? Sair daquele vocabulário crentez, né? Infelizmente existe. E poetizar mais, e falar mais, realmente falar como ser humano mesmo, que vive num mundo cheio de dificuldades. Falar, entendeu? Enfim, então muito obrigada. Amém. Falar do que conhece, do que vive, né? Sim, é muito bom. E aí encontra pessoas que se identificam, são edificadas mesmo por esses louvores. Sim. Tem muitos testemunhos, tem gente que fala que já tava pensando na morte, sabe? Coisas mais drásticas. Entendi. Trouxe alento. E trouxe alegria, trouxe paz. Tem muita gente que fala isso. Que bênção. Amém, graças a Deus, Glória né? a Deus pelo instrumento que você é. Amém? Amém. Dani, e você falou já da sua carreira, ela é longa, uma longa trajetória. Já falei bastante, né? Sim, não, queremos ouvir mais. Consegui, assim, umas informações úteis. Com certeza, amém. Informações úteis para orações, viu, galera? É verdade, orando sempre. Mas assim, você comentou que nem sempre é fácil. Aliás, acho que nunca é fácil, né? É uma vida realmente pela fé. Nessas lutas todas, você tem alguma bênção sua, assim, bem particular, de repente até espiritual, alguma experiência com Deus, não tão relacionada às composições, porque acho que tudo tá bem atrelado aí, né, ao seu dom. Tem alguma bênção, assim, bem particular sua? Eu costumo dizer que crente tem bênção todo dia, toda semana, milagres, né? Porque a gente vive mesmo crendo nos milagres de Deus. Amém. Mas eu vou contar uma que aconteceu faz tempo comigo, que a Suelen tava lembrando a gente, né? Antes, que eu contei esses dias no WhatsApp e algumas pessoas até me perguntaram mais detalhes e tudo mais. Porque eu não gosto muito de ficar contando pra não gerar uma certa polêmica, sabe? Se expondo, no caso. Entendo. Ou ficar tipo assim, se crescendo em cima, porque tem gente que fica
fica romantizando os milagres, sabe? Olha, eu não como eu gosto. sou especial pra Deus. Isso, você tá entendendo. Entendi. Eu não gosto de dar essa... Mas você é muito, pode contar. Todos nós somos especiais pra Amém. Deus. Glória a Deus. Mas eu vou contar isso. porque isso fortalece a fé das Sim, pessoas. é verdade. Né? verdade. Então, quando eu era criança, eu tinha um problema de eczema. Eu nasci com uma alergia que algumas crianças têm. Às vezes por genética ou porque tem algum problema mesmo de alergia do ambiente, acaba desenvolvendo. Ou, enfim, vários motivos. E eu tinha essa alergia, eu não podia comer nada, gente. Imagina uma criança, não podia comer nada. Eu não comia nada com conservantes, não podia comer nada com molho, nada de doce, nada com... Enfim, eu não podia viver, eu só podia comer coisas orgânicas, coisas sem muito ácido. Entendi. E era aquela vida regrada. E todo dia minha avó, ela fazia eu orar pra Deus me curar. Ela orava comigo todo dia, à noite, e eu pedia pra Deus me curar. E ela me levava no círculo de oração, ela me levava nos grupos de oração, nas células. Minha avó era firme. E ela falava, não, Deus vai te curar um dia, minha filha. E eu tinha 3 irmãos, né? Então, era muito chato, porque na hora da merenda eu precisava ir pra um lugar diferente. Na hora do almoço também. E pra criança isso é ainda mais difícil, não, eu né? queria morrer, você imagina, gente, desculpa, mas eu queria. Então eu brigava com meu avô, xingava todo mundo, mas toda vez que eu comia alguma coisa que eu não podia, o que acontecia? Ou eu não ia pra escola porque minha mão ficava toda inchada. É uma alergia que parece uma lepra, sabe? Entendi. Que ela vai criando crostas assim de coceira, de água. É uma coisa muito ruim. A criança sofre demais. Eu conheci esses dias uma criança com esse problema. Eu fiquei com tanta dó, porque é uma alergia muito rara. Então as pessoas geralmente não sabem como tratar, entendeu? É horrível. Não entendem, né? Enfim, aí só sei que teve um dia que eu sonhei que eu tava num lugar e tinha uma mesa farta, assim, com tudo que eu queria comer, sabe? E aí eu não via ninguém, mas eu olhava pro céu e eu não via o céu. Parecia que eu tava num lugar que eu ouvia o barulho do céu, mas que tinha um teto. Muito, muito louco, um negócio muito louco. Detalhes dos sonhos da mente da Daniela. Aí você já analisa. Tô brincando. Mas daí eu ouvi uma voz falando assim, normalmente comigo, ó, tá vendo aquela mesa? Agora você vai poder comer tudo, como se fosse um amigo meu. E eu brigando, não posso comer e tal. Não, você pode comer tudo sim. Agora você pode comer, você não tem nenhum problema. Aí eu não lembro mais do sonho, se eu comi no sonho, né? Eu acho que eu devo ter comido alguma coisa. Sim. Aí eu lembro que eu acordei e era um domingo, era dia de ir pra igreja. E eu falei, tio, eu sonhei que eu podia comer tudo agora eu posso comer tudo. Uma voz me falava e agora eu vou comer tudo. Aí o meu tio, doidão, acreditou em mim. Doidão. Porque a minha avó não acreditou. Minha avó, não, minha filha, que isso, tadinha. Ela falou tanto pra eu orar. Mas ela olhou pra mim e falou, não, ó, ela ficou cuidado, claro. Claro, ela ficou preocupada. Acarretar nos Sim, problemas ela que me alergia, acompanhava né? nos hospitais da vida. Entendi. Aí eu só sei que ele me levou no McDonald's pra fazer o teste drive. Gente, não podia ser um teste mais simples, né? Não, tinha que ser McDonald's, porque toda a química do mundo tá ali. Nossa! E aí? Aí eu comi e nunca mais parei de comer McDonald's. Não, McDonald's como mais, mas por outros motivos. Mas enfim, gente, é muito bom você viver milagres desse tipo. Mas eu já vivi muitos milagres. Vivi milagres já de libertação, não só de cura, mas de todo tipo. Eu tinha muito... Como é que se fala aquele... Eu tinha muito medo mesmo. Tem gente que precisa ser curado do medo. Sim, do pânico. Do pânico, E eu fui curada. Eu não tinha crise de pânico nem nada, mas eu tinha muito medo das coisas. De enfrentar as coisas e tudo mais. Eu era uma pessoa presa, sabe? Então, a vida é assim, gente. É feita de vitórias e vitórias. Amém. E fé, né? Tem que ter muita fé. Principalmente. Sim. Até hoje, as pessoas que me conheciam, às vezes, não acreditam. Meu tio, até hoje, olha pra mim, às vezes, quando eu tô comendo um monte de pimenta lá na casa dele. Ele fala, Daniela, quantas vezes eu te levei no hospital você chorando? Às vezes eu tinha que fazer aqueles banhos de assento pra poder acalmar minha pele e tudo mais. Bem complicado. Mas Deus é Deus. Amém. E a gente tem que acreditar que milagres acontecem. Hoje em dia as pessoas elas estão muito desanimadas, né? Muito desacreditadas. Incrédulas mesmo. E os jovens, eles estão
Por isso que eu falei esse milagre no Snapchat, porque eu percebo que os jovens, eles estão tão carentes de testemunhos. É verdade. E para poder fortalecer mesmo a fé, sabe? Mas olha só, vocês precisam acreditar, Deus existe, Deus quer o nosso bem. E ele quer muito, muito ter um relacionamento pessoal com a gente precisa dar lugar, a gente precisa entender que ele é amor. E a gente precisa abrir o nosso coração. Na verdade, a gente precisa, sinceramente, sabe o que eu acho? Eu, pensando muito, eu cheguei numa conclusão. A gente precisa se amar. Porque se a gente não se ama, a gente não ama Deus, a gente não ama o próximo, a gente não ama ninguém. Então, nesse momento, nessa fase que a gente está vivendo do mundo, se o ser humano, se a gente não se amar, se cada um se amar, a gente não vai conseguir passar o amor de Deus para as pessoas. É verdade. Porque começa aí, gente. Se a gente não ter amor próprio, se a gente não conseguir ter prazer na nossa própria vida, como é que a gente vai refletir o amor de Jesus Cristo, ter força para fazer o bem para as pessoas, para servir as pessoas, se a gente vive num desânimo, a gente vive num complexo? A gente precisa aprender a descobrir o que a gente tem de bom. O crente é uma pessoa muito privilegiada, porque além de ser de ser uma pessoa que pode ter vários dons, ele tem um diferencial que é fé em Deus, fé no impossível, fé nas coisas que realmente para outras pessoas não são reais. E a gente precisa usar essa fé, usar esse amor. A gente precisa realmente colocar em prática tudo isso que a gente aprende na igreja. Chega, né, de só ouvir. A gente precisa colocar em prática, a gente precisa se amar, mostrar para o mundo quanta luz a gente tem de Deus, sabe? E eu falo isso com muito amor no meu coração, com muito prazer, porque eu aprendi a me amar. A gente precisa aprender a se amar para poder amar as pessoas. Eu percebi que a maior falha minha era de, primeiramente, não gostar de mim, não saber o que eu tinha de melhor. Como que eu vou saber servir as pessoas se eu não aprendo, se eu não olho pra mim, se eu não me autoanaliso? É necessário, gente, que a gente se conheça, que a gente entenda o que o mundo precisa de nós. A gente tá aqui pra atuar, pra servir as pessoas. Jesus, quando passou no mundo, ele serviu as pessoas. Então, saiba que você tá aqui não é para ser servido. Você vai servir as pessoas e você vai ver isso voltando para sua vida de uma forma tão rica que você não vai nem saber como lidar. Você só vai receber com alegria, porque vem naturalmente. Vem naturalmente. A gente serve a Deus e Deus começa apenas a derramar as bênçãos sobre nós, porque vem naturalmente. Amém. Vamos nos amar. Amém. Vamos. Glória a Deus por essa palavra linda. Amém. Dani, nosso tempo acabou. Acabou já, gente. Infelizmente. Nossa. Ai, mesmo, tô até com sede. Falei pra caramba. Mas antes eu queria que você passasse o seu contato pro pessoal de casa. Com certeza. Pro pessoal te achar aí nas redes, com certeza. Quem tiver descobrindo me hoje. Sigam, não apenas me sigam. Me deem like, curtam muito, compartilhem. Curtam muito. Snapchat, Instagram é eu, Daniela Araújo. Facebook.com/, Daniela Araújo Oficial é a página. E no site www.danielaaraujooficial.com você acha tudo. Site, blog, é o site. Blog, Instagram, contato pra agenda, Twitter. Perfeito. E tudo mais. Ótimo, ótimo. Vamos encontrar, dar likes, compartilhar, porque é bênção. Você viu que dá muitos frutos bons e árvore boa a gente reconhece pelos frutos. Orem por mim bastante. Amém. Vamos orar. Dani, obrigada, muito obrigada. Que gostaram do estúdio? Amamos. Muito obrigada mesmo pela recepção. Obrigada. Que o Senhor Jesus continue abençoando a sua vida. Amém. A sua vocês família, também. Que você continue dando muitos frutos pra honra e glória do reino dele. Sim, eu quero assistir quando passar. Pode. Com certeza você vai ver. Me avisa. Pode deixar. E você de casa, eu te agradeço muito pela sua companhia, que você realmente tome para si todas essas palavras de fé que você ouviu aqui hoje e que o amor de Deus faça diferença no seu coração, viu? Para você amar os outros também. Um grande beijo e até o próximo programa. Tchau!